alegria estar novamente aqui com vocês. É sempre bom poder compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar experiências, compartilhar aquilo que o Senhor acaba nos ensinando no decorrer da vida, né? Quando foi cantada essa música, O Único, eu lembrei do meu casamento, porque quem fez o meu casamento com a Eune foi o pastor Bené Gomes, que é o autor dessa música. E tivemos muitas vezes conversas sobre curiosidade nossa, né? Eu queria saber em qual momento da vida dele ele escreveu essa música. Se era no momento em que ele estava em 40 dias de jejum, se era no momento em que ele estava no Monte da Transfiguração, vendo anjos, vendo maravilhas, ou se era em algum momento que ele estava orando e de repente... E você sabe qual foi a resposta dele? Vocês têm curiosidade de saber? Porque se não tiverem também eu não conto, eu vou contar outra história. A história eu sei qual é. Quem tem curiosidade de saber qual que é a história, levanta a mão aí que eu preciso saber. Hoje eu estou precisando de atenção, eu preciso que vocês me apoiem. Ele estava vivendo um momento de muita crise, muita dificuldade. Dificuldade tão grande que a própria fé dele estava sendo colocada em xeque, em evidência. Dele realmente questionar se a vida cristã que ele estava seguindo valia a pena ou não valia a pena. Olha que interessante. E no momento em que ele estava questionando para Deus, com o coração aberto, se entregando a Deus, aí Deus falou para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí ele pergunta: mas Senhor, o que é a tua graça me basta? Porque parece tão confuso, tão complexo, tão amplo, parece coisa assim de, né, que você não tem uma resposta, parece aquelas pegadinhas que faz a pergunta e você não sabe o que vai vir dali. E aí Deus falou para ele: é você entender que eu sou o único da tua vida, o único Senhor da tua vida. E aí ele começou a adorar a Deus e dizer: ao único que é digno, ao único que é digno, ao único que é digno. E isso nós iremos todos falar lá na glória, quando estivermos com o nosso Senhor, ao único que é digno. Eu sei que tem momentos da nossa vida que são muito difíceis, em que a gente tem até vergonha de compartilhar com os outros, porque a gente fica envergonhado, porque cristão não pode ter momento de luta, né? Cristão tem que ser super-homem, Mulher Maravilha, não tem luta, não tem desastre, não tem tragédia, não tem doença. Cristão é o tipo de ser que ele não pode mostrar fraqueza, porque fraqueza é do diabo, fraqueza é pecado, então nós não podemos mostrar fraqueza. E aí a gente carrega uma vida pesarosa, porque a gente começa a quebrar princípios muito importantes. E um desses princípios é compartilhar a carga uns dos outros. Isso está na Bíblia. Compartilhar a carga um dos outros. A começar por Jesus, que disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por incrível que pareça, nas conversas de gabinete pastoral, o maior número de pessoas que vêm conversar conosco são pessoas que têm dificuldade de compartilhar a própria carga com Jesus. Lutam com o braço forte, lutam com o entendimento, lutam com os títulos, lutam com o tempo de igreja, lutam com as suas vidas, mas não compartilham a carga com Jesus. Isso é sério, porque nós estamos ficando cada vez mais fracos, essa é a grande verdade. Porque quando a gente não segue coisas que para nós é óbvio, tipo o tema, fundamentos da fé cristã, a gente não entende o que é fundamento, a gente não entende o que é fé e a gente não entende o que é cristã.
Mas a gente sabe falar muito bem, fundamentos da fé cristã. Aí se a gente coloca numa rede social, ou num aplicativo, ou numa ferramenta de busca na internet, vai aparecer lá um monte de informação sobre fundamentos da fé cristã. Pode mostrar o Tratado de Westminster, o Tratado de Asbury, o Tratado, de Aristóteles sobre a alma e a religião, e vários outros tratados, que são doutrinas. Mas, na vida prática, é só letra. É só letra. Porque os básicos a gente não consegue fazer. Tipo, compartilhar a nossa carga com Jesus. Mas pastor, como é que eu compartilho a carga com Jesus? Quando você começa a ter um coração tão confiante em Deus, e de total confiança, que você vai chegar para pessoas que você elege. Não necessariamente é o seu pastor, é a sua pastora, não necessariamente é o seu líder. Mas você vai eleger pessoas idôneas e pessoas maduras, pessoas que querem o teu bem, que querem que você se aproxime mais de Jesus. E elas vão fazer tudo para ajudar você a firmar a tua fé, firmar a tua crença, firmar as tuas convicções, firmar o teu entendimento, porque hoje o que eu mais vejo são cristãos em dúvida a respeito de fundamento, de fé e do que é ser cristão. Se você começa a buscar Deus, você é chamado de fundamentalista. Não, você aí é um reacionário, fundamentalista, você é um radical, você é um bolsominho, você é não sei o quê, já misturou com política, já misturou com não sei o quê, você... Pelo amor de Deus. Mas o que você é? Qual é o fundamento realmente? Qual é a estrutura daquilo que você crê? E aí vem a questão de fé. Hoje, conversando com uma pessoa, a pessoa me disse assim: olha, eu sou católica e eu resolvi ir na missa do Padre Marcelo, que foi ontem, e estava lotado de gente lá, lotado, demorou quase 1 hora para eu entrar no estacionamento. E assim, eu noto, ela falando, eu noto que a gente tem que ter esse hábito de pelo menos uma vez por semana estar na igreja, porque senão a gente fica frio de tudo. Uma católica falando isso. E aí você sabe, né? Todas as religiões levam a Deus, porque o Deus é o mesmo. Olha aí, ó. Eu disse para ela: não, nenhuma religião leva a Deus. E o Deus que a maioria serve não é o Deus da Bíblia. O único Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Esse Deus da Bíblia é o que dá sentido à fé, à religião, que religião é religare, se ligar novamente a Deus, mas nem todo lugar você se liga a Deus, você se liga a princípios, a doutrinas, a conceitos, a pessoas, mas não se liga à Bíblia, e você perde a tua direção. E é o que a gente vê, tanta gente perdida. Diante da crise, não tem mais fé, não tem mais confiança, não acredita que Deus cura, não acredita que Deus faz milagre, não acredita que Deus é um Deus que conhece o coração, que Deus vai mudar a circunstância. Mas é muito difícil, pastor, o senhor não entende. É verdade, eu não entendo realmente, mas Deus entende. Deus entende aquilo que Ele criou. E Ele criou a cada um de nós e nos conhece pelo nome, e Ele nos entende. Eu realmente não entendo, mas Deus nos entende. Mas sabe qual é o problema? É que quando a gente fala de doutrina, a gente quer ver aquelas coisas, os 10 pontos da doutrina e não sei o que, 18 ou 20, 22. E a gente não faz o básico. A gente não ora mais. Orar. E a vida cristã precisa de oração? Olha, se você não é um cristão que ora, você está próximo de ser um desviado. Mas ler a Bíblia, pastor, é muito complicado ler a Bíblia, sabe como é, aquelas letras pequenas, eu chego cansado, para que eu vou ler a Bíblia?
Se você não lê a Bíblia diariamente, você está a caminho da apostasia. Simples assim. Se nós não lemos a Bíblia, nós estamos a caminho da apostasia. Aí você pode perguntar, e o que é apostasia? Era algo que todo mundo deveria saber. Apostasia é vagarosamente se afastar de Deus, até deixar Deus totalmente. A apostasia não é um relâmpago, não é um pisca, não é uma coisa como um estalar do dedo. Ela vai vagarosamente acontecendo nas nossas vidas, e nós vamos nos esfriando, e nós começamos a não nos incomodar mais com coisas que a Bíblia condena. A gente começa a ser neutro, a gente começa a ser politicamente correto, a gente começa a ser aquele que está em cima do muro, que não se posiciona, aquele que não, mas não é bem assim. Semana passada, numa igreja, lá em Manaus, foi expulso um pastor. Aliás, não, uma professora de escola dominical, que era esposa do pastor. Essa esposa do pastor, ela ensinava uma classe de cerca de 80 crianças. E essas 80 crianças estavam sendo ensinadas por essa esposa de pastor. E aí, um dos filhos de um dos pastores, outro pastor, chegou para o pai e disse assim: pai, olha que coisa legal, Jesus era cis e era amante dos homossexuais, ele era bi. Aí o pastor olhou assim: que é isso, minha filha? De onde é que você tirou essa informação? Não, foi a tia na escola dominical. Ela disse que Jesus era cis e ele era bi, porque ele aceitava todas as pessoas e amava todas as pessoas, então ele era bissexual. Dentro da igreja, a heresia estava sendo disseminada por uma líder da igreja. Nós não podemos negligenciar que o diabo, ele está trabalhando. A gente acabou de passar aqui na rua, tinha o pessoal fazendo macumba, às 10 para as 8, 15 para as 8. Não se escondem mais, já faz macumba à luz do dia. Antes você não via o macumbeiro vestido e fazendo as macumbas. Hoje é ao vivo e a cores, coloca adesivo no carro, amo o Exu e não sei o que. Hoje você vê tudo isso. E o cristão se escondendo, com vergonha da Bíblia, com vergonha da palavra, com vergonha de mostrar quem ele é. E aí a gente fala de fundamentos. Fundamento é a certeza daquilo que você crê. A certeza daquilo que você crê. Aí vem a questão: quais são as certezas que você tem para você crer? Você crê na Bíblia? Porque eu conheço muito cristão que acha que a Bíblia é uma anedota, é um livro de contos. Há muitas pessoas que acham que a Bíblia tem erros. Não, tem muitos erros. Sabe como é que é? A Bíblia tem erros. Há pessoas que estão falando aí: não, a Bíblia tem que ser reescrita, tem que ter uma nova reforma, tem que fazer uma mudança aí na Bíblia, porque a Bíblia não está contextualizada com as questões do dia, ela não é mais contemporânea. E quanta gente cristã, que se diz cristã, acha que está correto isso, sendo que o fundamento, a base, o alicerce para a formação daquilo que a gente acredita é a palavra de Deus, que se chama Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você se torna um estagiário do inferno. Porque o diabo é que tem esse trabalho de desacreditar a Bíblia. Ele quer que nenhum de nós leia a Bíblia, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não consigo superar o dia mau, o dia difícil. Eu não consigo. Vai ser muito difícil para mim. E aí, sem fé, a gente começa a entrar numa sequência de abismos na nossa vida. Abismos emocionais, abismos espirituais e abismos naturais.
O que são esses abismos? São consequências de uma vida que não tem fé. E o que é a fé? Ora, Hebreus capítulo 11, verso 1. Quem lembra, cita para mim. Hebreus 11, 1. Pode abrir, tá? Pode colar, não tem problema. Pode abrir, Hebreus 11, 1. Quem pode ler para mim Hebreus 11, 1? Na minha época tinha espada para o ar. A Bíblia já caía em pé assim, ó. Já caía no local já. O que diz lá, Hebreus 11, 1? Pode abrir o aplicativo, tá? Não tem problema. Ora, a fé é a certeza. Aí eu pergunto para cada um de nós temos certeza da Bíblia? Nós temos certeza dos dons? Nós temos certeza do poder de Deus? Nós temos certeza que Deus realmente é aquele que faz a diferença nas nossas vidas de tal forma que a gente se torna um valente, um guerreiro, um gigante contra qualquer circunstância? Ou não é bem assim? A gente não tem essa certeza. Há muitas dúvidas. E eu quero falar para vocês, não é vergonhoso ter dúvida. Vergonhoso é você conviver com a dúvida e não procurar resolver esse problema. E o outro ponto de vergonha é você procurar no lugar errado a resposta. Se você olhar em qualquer ferramenta, engine de busca na internet, ou no próprio chat GPT, que está todo mundo falando, inteligência artificial, coloca lá a pergunta sobre a Bíblia. Exemplo, quando Jesus, ele virou as mesas dos cambistas, o que isso quer dizer? Sabe o que é que o chat GPT fala? Vocês estão curiosos? Só me dá certeza que vocês estão curiosos para saber o que o chat GPT... O chat GPT, ele diz assim: essa atitude é um discurso de ódio. Está lá. Essa atitude de virar a mesa dos cambistas que Jesus praticou é um discurso de ódio que nenhuma pessoa deveria fazer ou imitar. Olha aí o que o chat GPT está falando da Bíblia. Aí, e é o chat GPT que eu falo, a inteligência artificial de um modo geral, tá? É a inteligência artificial, o computador dando respostas, E aí, fizeram a mesma pergunta de uma forma diferente. Quando crucificaram Jesus, as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Isso é um discurso de ódio? Sabe o que o chat GPT respondeu? Não. Era uma atitude de defesa a um radical. O mundo não está brincando de ser mundo. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele é diabo. Diabo, diabolim, vem de divisão. É aquele que divide, aquele que separa, aquele que traz desunião. O diabo, ele tem um propósito muito claro. É trazer desunião na igreja, é trazer desunião nos cônjuges, é trazer desunião entre as famílias, entre pai e esposa, pai e filho, mãe e filhos. Esse é o objetivo do diabo, diabolim, separar. Enquanto nós não temos a certeza. Lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é Deus, que Ele vai voltar, que Ele conhece os nossos corações, que Ele salva aquele que se volta para Ele e pede a Ele que se torne Senhor e Salvador de sua vida, salvação. E Ele dá o Espírito Santo a quem pede. João Batista falou isso. Olha, vem um depois de mim que eu não sou nem digno de amarrar os cadarços dele.
E Ele vem porque Ele batiza com fogo. E a gente acha que nós somos templo do quê? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, é poder, é unção. Efésios 3:20, aliás, Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, Espírito Santo, que no grego é dínamo, dínamo é aquela energia, aquela força, aquele vigor que muda as circunstâncias. Aquele poder que opera em nós. Certeza. Você tem certeza que esse poder opera na sua vida? Você realmente tem certeza que no momento em que você serve a Deus, não existe títulos? Só para vocês saberem, no céu não existem outros pastores a não ser o único pastor, que é Jesus. Não tem outro. Só existe um pastor. Hoje eu estou como pastor. Pastor Everton está como pastor, mas ele não é pastor diante de Deus. Nós estamos como pastores. Nós somos filhos. Título não é o que vai te dar uma entrada exclusiva para o céu, o melhor assento no céu. Olha, na mesa do banquete lá de Apocalipse, olha, vem os pastores, vem os líderes, os diáconos, vem todo mundo que vai ter um local bem melhor para se assentar. Não existe isso, meus queridos. O título, ele não vai te dar um lugar de primazia. O título não vai te dar um olhar diferenciado de Deus para você ou para mim, não vai. Porque quando Ele olha para nós, Ele só olha filhos. E nós lutamos por cargos, lutamos por diplomas, lutamos para a gente cada vez ser mais repleto de coisas. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Temos que estudar, temos que nos capacitar, temos que nos reciclar. Eu acabei de entrar no outro MBA, estou fazendo outro MBA, porque é importante para eu aconselhar pessoas no secular, tanto como para aconselhar pessoas dentro da igreja. Não podemos parar de reciclar, não podemos parar de estudar. Mas se nós fazemos tudo isso, não lemos a Bíblia, a gente não tem certeza ainda do que é ser cristão. A Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento diário de todo cristão. Porque iniciamos o nosso dia com fraqueza? Porque nós saímos da cama e não nos ajoelhamos e não oramos. Já começamos o dia errado. Levantamos, lavamos o rosto e não nos sentamos novamente para pegar a Bíblia e já abrir um versículo e começar o dia com um versículo na boca. Não fazemos mais isso. Mas a gente faz muito bem. Já pega o celular, já olha as notícias, já vê se tem mensagem, já vê se tem não sei o quê. Já estou distraído, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que não sei o quê, minha agenda está corrida. Quando você vê, você fez tudo, menos dar tempo para Deus, menos edificar a tua vida para o dia, para a luta, menos se preparar para as decisões que nós temos que tomar na vida. E não tem como nós tomarmos decisões, meus queridos, nos dias de hoje, se nós não dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, se nós não lermos a Bíblia, não tem como, sabe? Nós não temos como. A gente tem que voltar ao fundamento. Fundamento é aquilo que nós fazemos porque nós temos certeza. E oração é algo que nós deveríamos ter certeza que orar dá certo. Corra esse risco de ver respostas das suas orações. Ore. Porque se hoje você está aqui, isso é circunstância de orações do passado que te trouxeram aqui. Mas quais são as orações de hoje que vão nos firmar no futuro que a gente não conhece ainda? Essas orações de hoje estão sendo feitas?
por isso tem tanta gente com medo do futuro. Por isso tem tanta gente com medo, incerta em relação ao que vai ser. Porque não sabe, não confia, não tem certeza. Está deixando o diabo bombardear a mente com dúvidas, com ideias erradas, com tolerâncias de pecado que o diabo já mostrou várias vezes que só leva ao inferno. Ah, pastor, eu acho que não é bem assim não. Eu entrei lá no clube do vinho. Ah, é clube do vinho, pastor, não tem nenhum problema. Um abismo chama outro abismo. Pastor, o senhor está no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, todo mundo bebe vinho. E você vai com todo mundo para o inferno. Espera aí. A Bíblia fala para nós sermos sóbrios. Aí você diz, pastor, o senhor está sendo radical. Tá bom, eu estou sendo radical. Me ajudem aí, diga que eu estou sendo radical. Pastor, o senhor está sendo radical. Pode falar, fala. Ok. Agora nós vamos então para a teoria prática da vida. Teste do bafômetro é uma questão técnica, uma questão estudada em laboratório. E é comprovada no mundo todo que se você chupar uma balinha que tiver um pouco de álcool, se você fizer o teste do bafômetro, vai dar? Vai dar? Ah não, pastor, mas isso daí é bíblico. Não, estou falando do teste do bafômetro. O bafômetro não está na Bíblia. Ah, mas isso é bobagem. Tá bom, não vamos longe. Vai ter aí as blitz da polícia, a polícia vai estar lá. Aí a polícia vai parar os carros. Olha, eu só tomei meia taça de vinho. Vai dar o que no teste do bafômetro? E o que é positivo? Que está em estado de embriaguez. Positivo é estar em estado de embriaguez, em que as suas funções não estão plenamente controladas. E não é a Bíblia que está falando, é a tecnologia secular, governo, não importa qual governo. É eles que estão falando isso. E aí você pega Efésios capítulo 6, e aí você vai ver lá dizendo, não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução. Essa dissolução é roubar o teu entendimento, onde rouba o teu entendimento. Aí você diz, ai pastor, mas não é assim, está errado, isso é radical demais, isso está errado. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. O diabo cegou o entendimento das pessoas. O príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Porque eu paro quando eu quero. Eu paro quando eu quero. Ah, isso é bobagem, eu paro quando eu quero. Não é meia taça de vinho que vai me derrubar. A questão não é te derrubar. É que você já não sabe e nem percebeu que você já está embriagado. Todos nós achamos que o embriagado é você estar caindo na rua. Mas segundo a ciência, é qualquer coisa que altere a sua lucidez. E aí eu pergunto, o que pode alterar a sua lucidez? Muitas coisas, o cansaço é uma delas. É provado pela ciência que o excesso de cansaço gera mais substâncias no nosso corpo capazes de nos tornar ébrios. Que se você passar no teste do bafômetro, extremamente cansado, vai apitar lá positivamente que você está ébrio. Olha só que interessante, é a ciência falando, não é a Bíblia. Eu já cansei de falar, e eu falo sempre, Freud era médico, estava rodeado de vários médicos, conhecia da anatomia humana, era uma pessoa que todo mundo gostava de estar perto. Sigmund Freud foi um cara que influenciou a sua época, porém, ele tinha um vício. Ele fumava charuto desesperadamente, e fumava charuto, e os amigos dele, médicos, diziam para ele, Freud, você é médico, isso aí é errado, isso aí vai te matar, isso aí vai te paralisar. Quando eu quiser eu paro. Esse é o problema de quem não tem fundamento.
Quem não tem fundamento, acredita que é capaz de ser o próprio juiz. Eu sou o próprio juiz das minhas ações. Eu, como juiz das minhas ações, eu determino quando eu começo e quando eu paro. Eu, como juiz das minhas ações, eu determino quando essa olhadinha a mais, essa conversa com quem eu não deveria estar conversando. Ah, não, eu paro quando eu tiver que parar. Esse comportamento que você sabe que não agrada a Deus, não. Eu consigo chegar lá no limite, e chegando lá no limite eu paro e volto atrás, porque eu me controlo. Eu não sei se aqui tem esse ditado, mas em São Paulo tem. Os que mais morrem afogados nos mares de São Paulo, em Santos, Peruíbe e outros lugares, são os nadadores profissionais. Porque eles acham que eles podem ir e conseguem voltar. E a ressaca, e as ondas, e as correntes arrastam e matam grandes profissionais que dizem: eu consigo parar, eu consigo me deter, eu sou capaz. Aí vem essa questão de fundamentos. Qual é o teu fundamento que te faz parar, que te faz te controlar, que te faz fugir do pecado? José na Bíblia, se a gente entra lá na história de José, em Gênesis, José, ele não parou diante da esposa de Potifar e disse: não, Deus é comigo, Deus é forte comigo, Deus sempre abençoa o que eu faço. Ele não foi debater com o diabo, ele fugiu. A Bíblia fala: fugir de toda aparência do mal. José fugiu do mal próprio, ali, ao vivo e a cores. E no Novo Testamento diz para a gente fugir de toda aparência do mal. A gente nem foge daquilo que está diante de nós, nem tampouco da aparência do mal. A gente vai até o fim para ver o que é que vai dar. Por isso que tem muita gente sofrendo hoje dentro da igreja. Por isso que tem muita gente se sentindo culpado. Por isso que tem muita gente que o diabo está fazendo de gato e rato, em que você acha que as suas orações não são mais ouvidas, que você não tem mais dom, que Deus não te perdoa, porque você ultrapassou a linha e você achava que você era o sabidão, aquele que é o bonzão, que é capaz e que vai parar, e não parou. Até quando isso? Até nós entendemos que nós não somos fortes sozinhos. No início eu disse para vocês que um dos maiores problemas hoje da igreja é que nós não compartilhamos as nossas cargas. E é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Se eu não compartilho a minha carga, eu não consigo compartilhar a minha fraqueza muitas vezes. Eu não compartilhando a minha fraqueza, eu fico vivendo Provérbios 18:1. Quem pode ler para mim Provérbios 18:1? Pode ler. Se tiver na tela, pode ler, tá? Quem pode ler? O solitário. 18:1. Noutra versão diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse. O solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. O diabo, ele nos faz ter uma autossuficiência, ele nos faz acreditar em sofismas que são ideias erradas, e essas ideias erradas entram na nossa mente, achando-nos cada vez mais fortes, mais poderosos, e que a gente consegue parar, que a gente consegue resistir, que eu não preciso fugir, que eu não preciso correr. E essas ideias erradas, elas vão se transformando em circunstâncias, porque o pecado, ele tem hora e modo. Anotem isso, o pecado tem hora e modo. Ninguém peca, em 90% das vezes, em horários diferentes daqueles que está acostumado a pecar. Tem a hora e tem um modo. A hora pode ser quando um dos cônjuges não está em casa, quando os filhos não estão em casa, quando
No escritório todo mundo saiu para almoçar e a pessoa ficou sozinha. Quando vem aqui na igreja, eu vou lá a limpar a igreja, não sei o que, está sozinho. Mas até na igreja. Até na igreja. O pecado tem hora e modo. É um hábito, é uma rotina. E essa rotina geralmente pega cada um de nós no momento mais fragilizado e que está sem alguém perto para nos monitorar. Em que nós fazemos porque não tem ninguém nos olhando, não tem ninguém para nos reprovar ou nos intimidar, e porque não há intimidação, a gente continua naquele hábito pecaminoso. Pastor, mas isso dentro da igreja? Infelizmente, dentro da igreja, porque nós não entendemos o fundamento da nossa fé. Nós não entendemos que a palavra do Senhor, ela é contra toda forma de pecado. A porta continua estreita, o caminho continua estreito, e o único caminho é Jesus para a salvação. E Jesus, ele não vai pegar uma pessoa que está vivendo na prática do pecado e dizer assim: não, deixa que eu dou um jeitinho, você é chapa meu, eu te dou um jeitinho. Não, você vai passar. Cuidado, meus queridos, cuidado, porque eu estou vendo tanta gente boa começando certo e terminando errado. Tanta gente boa em que tem um potencial tão grande, tem ideias que podem se tornar em grandes coisas, em grandes negócios, em grandes ministérios, sabe, numa revolução. Mas como diz lá em Eclesiastes, as raposinhas, olha que bonitinho uma raposinha, olha que legal, é tão pequenininho esse pecado, não é nada, é bobagem. O problema é que as bobagens estão nos matando. Freud, como eu estava falando, não parou de fumar charuto. Morreu com câncer no palato, no céu da boca. Apesar de tudo aquilo que falaram para ele. Você é médico, você conhece anatomia humana, você conhece de química, sabe que os componentes químicos desse charuto trazem câncer, vão tornar o teu corpo miserável. E tornou miserável. Aí eu pergunto, será que a nossa vida não pode estar miserável porque a gente não está teimando com o Espírito Santo? Para nós pensarmos nessa pergunta, teimando com o Espírito Santo, vamos tirar 5 minutos de descanso. Pastor, eu não esperava isso, pelo amor de Deus. Eu não esperava isso, pastor. Ué, não está escrito ali fundamentos? A culpa é de você. Não foi eu que escrevi fundamentos. A gente está ainda só nos fundamentos. A gente não chegou nem na fé e nem na cristã ainda. E ainda nós não chegamos nem naquelas 4 coresinhas. As 4 coresinhas é pior ainda, tá? É pior ainda aquelas 4 coresinhas, porque nos fundamentos a gente já vê que a nossa vida precisa de alguns ajustes. Precisa de ajustes. E até aí não tem nenhum problema. Não é pecado ajustar a nossa vida. Vou contar um segredo para vocês. Não é pecado você ajustar a sua vida. Não é pecado você corrigir áreas da sua vida que precisam de correções. Não é pecado isso. Pecado é você continuar querendo resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso sim é pecado. Aí, isso sim afeta a nossa vida. Diante de tudo que eu comentei até agora, eu gostaria de abrir um espaço
você tem alguma pergunta em relação a fundamentos. Fundamentos é uma coisa muito ampla. Eu estou só na introdução, não consegui chegar nem no versículo ainda. Eu quero falar o versículo com vocês, eu não consegui chegar lá. Que é 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 31 a 38. Não consegui chegar nem lá ainda. Mas a gente chega lá. Mas a gente começa com os fundamentos. E aí eu queria abrir para vocês não se sentirem constrangidos. Mas tem alguma pergunta em relação a fundamento que incomoda você, que te gera dúvidas, que você já ouviu na internet tantas coisas sendo faladas, e hoje você está com a pulga atrás da orelha e você queria saber se isso faz sentido ou não? Tem alguém com algum tipo de pergunta assim? Eu vou dar um exemplo. Pastor, eu tenho escutado muito pessoas e tantos líderes falaram, eu rompi com o cristianismo, eu rompi com o evangélico, eu rompi com esse negócio de cristão. E muitas vezes a gente escuta isso, pessoas que aparentemente são boas, estão rompendo com os evangélicos, estão rompendo com o cristianismo, alguns estão até dizendo, Jesus não era cristão. Semana passada, Jesus não era cristão. Isso está relacionado a fundamento. Totalmente relacionado a fundamento. Porque a palavra grega cristão, que vem do hebraico Messiah ou Machaya, quer dizer ungido. Que quer dizer aquele que recebe a unção plena. Jesus, ele é o Cristo. Está na Bíblia. João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba, simbolizando o Espírito Santo, simbolizando a unção. Unção é Cristo, Machaya, que é Messias, que é ungido. E o Messias seria o portador das boas novas. E a palavra boas novas também é fundamento, que quer dizer evangelho. Eu rompi com os evangélicos. Evangélico é aquele que pratica as boas novas de Jesus. Não é qualquer boa nova. Aí vem a questão, eu não sei quais são as boas novas de Jesus, como é que eu vou praticar as boas novas de Jesus? Porque eu não leio a Bíblia. Isso é fundamento. Olha que coisa profunda. Então, quando nós não entendemos realmente o básico, nós não temos certeza. E se nós não temos certeza, nós estamos abertos ao engano. E a acreditar que títulos, que curtidas, mas fulano tem 200 milhões de curtidas. Então você acha que curtida tem mais força e autoridade do que a Bíblia para determinar determinado assunto. Quando você diz que você não é evangélico, você está dizendo que você não concorda com as boas novas. Quando você diz que você não é cristão, você está dizendo que você não concorda com Cristo, com a unção, com o Messias que veio e nos delegou autoridade para que nós pudéssemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, uma missão que veio do Cristo. Mateus 28. E se nós cumprimos a missão do ID, que é fundamento, nós somos cristãos. Não, pastor, mas a palavra cristão lá em Atos diz que apareceu somente lá em Antioquia, onde pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos. Eles eram chamados de nazarenos. Eles eram chamados, olha, aquele povo que segue o caminho. Ou seja, quem que é o caminho? Jesus. Quem era o Nazareno? Jesus. Quem é o Cristo? Jesus. Estamos falando da mesma coisa. Aí o diabo vem com várias interpretações, com várias coisas, e a gente fica com dúvida, e a gente começa a cambalear, não sabendo se, eu estou em dúvida, pastor.
tem problema você ter dúvida. Eu falo isso e repito isso. O problema é você se manter em dúvida. Esse é o problema, você se mantém em dúvida, porque a dúvida, ela vai corroendo o teu entendimento, e corroendo o teu entendimento, você não tem mais certeza, e por não ter mais certeza, você se torna uma pessoa tolerante a qualquer coisa, e eu não estou aqui para falar de usos e costumes, cada lugar tem o seu uso e tem o seu costume, e está errado alguém de um outro local vir falar de usos e costumes de um outro local. Está errado, porque cada local tem o seu uso e costume. E é cultural, é folclórico, não tem problema isso. Mas começa a ter problema quando confronta a Bíblia. E a Bíblia vira uma segunda opção em relação à cultura. Não é porque a cultura vigente, não é porque a família fala, não é porque o governo fala que é contrário à Bíblia que eu tenho que seguir. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é porque está todo mundo falando e está dizendo que é certo que eu tenho que concordar. Não. Onde está o seu senso crítico? Onde está a sua opinião cristã? Fé cristã, opinião cristã, de Cristo, de um ungido, daquele que acredita no Messias, que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Nós somos cristãos porque nós cremos num Jesus que veio, que morreu por nossos pecados, que ressuscitou e vai voltar. Ele vai voltar. Mas como estará a nossa fé até lá? Aí é onde eu queria que vocês pensassem numa pergunta. De repente vocês não vão querer perguntar agora, porque vão se sentir constrangidos, mas vocês podem escrever e amanhã eu posso te ajudar a responder essas perguntas junto com os pastores e líderes. Mas se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, dos versos 31 a 38. 2 Reis, capítulo 4, dos versos 31 a 38. Vocês vão ver um dos maiores profetas que já existiu, que é Eliseu. Eliseu, ele teve o dobro da unção de Elias, que foi um tremendo profeta. Eliseu teve o dobro, porque ele pediu para Deus: Senhor, eu quero o teu dobro. E não tem problema você pedir: eu quero o teu dobro da unção do pastor Everton, da pastora Rose, do pastor Fernando. Não tem problema você pedir, porque quem gosta lá dos heróis, a frase do Homem-Aranha, como é que é? Com grande poder. Esse versículo é bom, né? Com grande poder vem grandes responsabilidades, falada pelo tio Ben. E a gente às vezes faz orações em que a gente não quer ter responsabilidade da resposta dessa oração. Esse é o problema nosso. Nós oramos muitas vezes, não esperamos a resposta da oração ser cumprida. E porque nós não esperamos a resposta, nós não nos preparamos para ter responsabilidade em relação àquela oração. E aí a gente fica vulnerável, porque quando acontece a resposta, a gente recebe a resposta com incredulidade. O que é mais difícil ainda, o que é mais impossível de acreditar. Como criatura, nós estamos orando por isso, e como a gente recebe a oração, e como a gente não acredita na resposta. Aí mostra que a gente está bagunçado realmente em relação ao que nós estamos fazendo de fé cristã. Está bagunçado. E nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, versos 31 a 38, você vai ver Eliseu chegando, e ele se encontra, olha que interessante, com os filhos dos discípulos de profetas. Ele se encontra com os futuros profetas. E
aí Eliseu, ele pede ao seu moço. Quem que era o moço de Eliseu? Você lembra? Escola dominical, aula 3. Quem faltou essa aula, não me conta. Quem que era o moço de Eliseu? Isso. Geazi ou Geazi, não importa a pronúncia. Ele pede a Geazi para ele ir fazer um sopão, porque estava todo mundo com fome. Havia necessidades na terra, havia uma grande fome na terra. E Geazi, discípulo de Eliseu, andava com Eliseu, vai fazer o sopão. E aí, a Bíblia fala que Geazi, ele chama uma pessoa, é tanto que não dá o nome na pessoa, se você ler aí no versículo, vai dizer não tem nem nome a criatura, uma pessoa, alguém, foi lá colher pepinos. Na tradução original fala de pepinos. E como ele não sabia discernir entre um pepino saudável e um pepino não saudável, ele encheu a capa dele de pepinos envenenados ou venenosos. Aí, para piorar a situação, esse cidadão chega para os seminaristas, os discípulos dos profetas. Olha, eu trouxe uma capa cheia aqui de pepino, vai ser um sopão maravilhoso. Olha aí, Geazi, olha aí, galera, vai ter um sopão maravilhoso. E ninguém discerniu que o que ele tinha colhido era venenoso, não era saudável. Todos comeram. E aí um gritou: há veneno na panela. Há veneno na panela, porque começaram a passar mal. Eliseu se levantou, pegou um punhado de farinha, jogou dentro da panela e disse: agora alimentem o povo. Você vai ver que não está falando mais alimentar os discípulos dos profetas, mas alimentar o povo. Olha que interessante. Esse é um dos versículos mais tremendos sobre fundamentos de fé cristã. Dá para a gente brincar com esse versículo e falar de todas as doutrinas bíblicas em cima disso daí. E tudo isso para mostrar uma coisa para nós. Eu posso estar andando com Jesus. Eu posso estar andando com o pastor Everton, a pastora Rose e os outros pastores. Eu posso estar andando. Mas isso não me blinda de tomar decisões erradas. Podemos tomar decisões erradas. Geazi, discípulo de Eliseu, tomou uma decisão errada. Ele não perguntou quem conhecia de pepinos saudáveis para colher pepinos saudáveis. Ele mandou qualquer um ir colher pepinos. E quantos de nós fazemos isso todos os dias? Expomos pessoas que não estudam como nós, que não fazem um curso como nós, que não têm aulas com esses professores como nós estamos tendo. E aí a gente chega para aquele que está chegando na igreja, para aquele que ainda não tem uma fé firme, não tem uma identidade cristã firme, e a gente começa a dar umas tarefas pesadas, em que aquela tarefa pesada a pessoa vai fazer com toda alegria, com toda gentileza, mas a gente está mandando aquela pessoa fazer algo errado, algo que ela não está pronta para fazer. Porque colher pepinos saudáveis, só uma visão treinada consegue discernir entre o falso e o saudável, entre o joio e o trigo, entre aquilo que é puro e traz vida e aquilo que traz morte. E quantos de nós, olha, hoje é evangelismo, eu não preciso ir porque eu já tenho 10 anos de igreja, mas fulaninho, você tem quanto tempo de igreja? 6 meses. Eu quero você batendo de porta em porta, panfletando, vai lá, vai panfletar, vai evangelizar, que eu não preciso estar lá. Aí o fulaninho chega lá, pega uma pessoa endemoniada, não sabe o que fazer,
Pega uma pessoa que está se matando, não sabe o que fazer. Pega uma pessoa que está totalmente destruída emocionalmente, não sabe o que fazer. Pega uma pessoa que está acamada, não sabe o que fazer. Porque nós não fomos com eles ensinar o que fazer, mas esperamos comer bem o resultado. Esperamos comer bem o fruto do esforço, da disposição, da firmeza, da alegria do que aquele fulaninho está fazendo. Estamos aqui esperando os louros da vitória, para cantar a vitória. Olha, eu tenho 30 pessoas que eu alcancei. Olha, eu tenho aqui 500 pessoas que eu panfletei. Olha, eu bati aqui em 80 casas da vizinhança. E qual é o estado do fulaninho que foi fazer isso? Ele ainda vai se manter na igreja? Ou ele está envenenado por algo que ele colheu e não estava pronto para colher? E o pior de tudo, não percebemos que ele foi contaminado nesse percurso. E porque nós não percebemos, não discernimos que ele foi contaminado, mesmo fazendo uma coisa para Deus. Eu vou alimentar o homem de Deus, eu vou alimentar os discípulos dos profetas, eu vou alimentar o povo, eu estou fazendo algo para Deus, mas você está fazendo algo que vai destruir você e todo mundo mais. Ninguém discerniu, a não ser quando começaram a passar mal. E aí é onde a questão do fundamento pesa nas nossas vidas. Será que a gente já não está passando mal e ainda ninguém gritou: há veneno na panela? Será que a gente já não está com uma vida tão mundana, tão secular, tão fora de Deus, tem sem ânimo, só gerando conhecimento, só gerando informação, mas não gerando mais vida, não gerando mais ânimo para acompanhar as pessoas a fazerem aquilo que nós temos que mostrar como elas têm que fazer? Acolher saudavelmente aquilo que vai trazer vida, aquilo que vai alimentar. Ou estamos deixando as pessoas encherem suas capas de resultados, e mais resultados, e a gente se vangloria, e conta as coisas, e diz, e solta fogos, mas está todo mundo morrendo envenenado. Temos que rever. Estamos estudando hoje, estamos fazendo esse seminário, estamos estudando a palavra, para nós não repetirmos erros que já foram repetidos no passado. Nós podemos multiplicar esse trabalho se nós tivermos um planejamento e um processo de execução saudáveis e não contaminados por pepinos envenenados, não saudáveis. Quais são os processos, quais são as execuções que a gente vai adotando, porque deu certo ali, deu certo lá, deu certo aqui, não sei o quê, e a gente começa a adotar no nosso estilo de vida, na nossa casa. Ah não, as minhas finanças é baseado agora em fulano, porque fulano disse que não existe dízimo no Novo Testamento, dízimo é mentira. Aí você entra nas redes sociais e lá está sendo falado: não, é um monte de gente boba pagando dízimo, que bobagem é essa? Ninguém tem que pagar dízimo porque isso não existe mais. Não conhece fundamento. Não conhece fundamento. Se você tem dúvida em relação a dizimar e a ofertar, você não conhece fundamento. É básico, a gente não tinha nem que falar disso. Se você não conhece princípios simples, como o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Para mim, todo cristão tinha que ler semanalmente, Mateus 5, 6 e 7. Porque ia falar, ia viver menos errado do que vive. E se quer fazer negócio bem feito, viver numa sociedade como uma pessoa madura, aí complementa isso lendo Provérbios todo mês. Provérbios é uma ferramenta maravilhosa
para gerar ideias, para nos gerar uma capacidade de viver nesse mundo como cristãos, com a fé cristã. E Mateus 5, 6 e 7 tem a capacidade de nos fazer entender aquilo que faz sentido para a nossa vida cristã. A gente ia aprender muita coisa, muita coisa. A gente ia entender o que é a bem-aventurança e entender o que eram os fundamentos. Porque Jesus termina falando as bem-aventuranças dizendo: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí vem uma pergunta: aonde nós estamos edificando a nossa família? Aonde nós estamos edificando as nossas emoções? Aonde nós estamos edificando a nossa vida espiritual? Aonde nós estamos edificando a nossa vida social? Aonde nós estamos edificando? Porque se nós estamos perturbados com essas coisas, é porque nós não lemos Mateus 5, 6 e 7. Mateus 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, está lá no meio. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que deveis de comer, de vestir e de morar. Porque se você está preocupado com moradia, com alimento e com o que vai vestir, é porque você não crê em Deus. Mateus 6. Se você pega o versículo 33, diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar, tem gente que paga uma fortuna para aprender sobre prioridade. E prioridade, se você traduzir em qualquer dicionário, quer dizer primeiro. Prioridade. Ai, pastor, eu não sei ter prioridade na minha vida. Mateus 6,33, pelo amor de Deus. Buscai em primeiro. Primeiro é primeiro. Prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus, a influência de Deus, o poder de Deus, de Efésios 3:20, na sua vida. E todas, não é somente vestir, comer e morar. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? A gente está viciado com coisas. A gente compra coisas que nem precisa. A gente está enchendo a nossa vida de coisas, comprando coisas. Eu tenho lá 10 pares de tênis, eu tenho lá 20 pares de camisa, eu tenho lá 30 pares de calça. Para quê, criatura? Você não tem tanta perna, tanto braço para usar tanta coisa. Aí você começa a reclamar da vida: eu não tenho espaço, a minha casa está cheia de caixas. Então dá as caixas. Começa a liberar espaço para a bênção vir. Começa a abrir espaço para que as respostas de orações venham e você não fique preso a coisas. Porque a gente é acumulador. Somos acumuladores compulsivos. Vamos guardando e guardando e guardando. E a gente mostra: olha, pastor, eu tenho a minha nota de quando eu fazia a 3ª série. E que nota é? 4. E para que tu guarda isso, criatura? Pelo amor de Deus, para que você quer mostrar uma coisa do jardim da infância e ainda é 4? Se fosse pelo menos 10, mas não é. E quantos 4? Quantos 3? Quantos 2? Quantos zeros estão guardados nas nossas casas? E a gente mostra esses zeros como se fosse uma coisa grandiosa. Coisas que derrubam a nossa alegria de estar em casa. Quantas pessoas eu conheço que vão para casa e não tem ânimo de estar em casa, porque é tudo bagunçado, é caixa ali, é coisa ali. Tira o que não precisa estar ali. Pare de comprar compulsivamente aquilo que você não precisa. Mas pastor, o Senhor não entende, aquela air fry acabou de sair e está em promoção,
24 vezes, não tem problema. Mas a outra airfryer que você tem, você não usa, criatura. Você já tem um cantinho lá dos itens que você compra e não usa. Torradeira, airfryer, liquidificadores que vão bater, que vão fazer bolo, que vão não sei o quê, que falam 5 idiomas, mas você não usa. E aí, essas raposinhas, elas vão corroendo o nosso ânimo e nos gerando cansaço. Porque a gente tem que chegar em casa e limpar a fritadeira que fala 5 idiomas, limpar aquele negócio que eu não uso há 3 anos, mas eu tenho que limpar, porque senão vai empoeirar, e se empoeirar é pior. Quantas coisas a gente está deixando nas nossas vidas, que são pesos, fardos, coisas que estão pesando na nossa vida como cargas. Então, quando a Bíblia fala que você tem que compartilhar a carga uns dos outros, não é somente a questão de problemas, às vezes é de coisas que você não precisa e o outro precisa. Compartilha, dá. Isso é saudável, porque a gente fica tão possessivo, tão egoísta, que a gente não para de comprar compulsivamente. A gente já tem anotado lá o dia da Black Friday mais do que o aniversário da esposa e do marido. Black Friday eu não esqueço. Qual é o aniversário da minha esposa mesmo? Ixi, eu nem lembro mais. A gente já prepara as promoções. Não, porque ali o supermercado tal vai ter a promoção de 200 anos de aniversário do supermercado. Vai ter um contrafilé, vai ter uma picanha lá, R$10. Eu vou chegar lá 2 dias antes, ficar na barraquinha e entrar lá para comprar essa picanha. Quantas pessoas estão fazendo isso e perdendo tempo na vida, meus queridos? Sendo que tem gente que nem precisa disso. Você não precisa disso. Quantas filas nós estamos pegando nas nossas vidas sem necessidade? Quantas filas? Se nós realmente estamos aprendendo alguma coisa nesse curso, com os professores, com a matéria, nós temos que entender que o objetivo do final disso tudo é nos transformar em pessoas maduras. Mas nós perdemos a maturidade muito facilmente, com pequenas coisas que vão roubando a nossa força, roubando a nossa energia, nos desgastando, nos tirando o ânimo, nos tirando a força. E aí, a gente chega cansado. Nos momentos mais interessantes da Bíblia, Jesus manda os seus discípulos, manda eles de 2 em 2, vão, preguem, expulsem demônios, curem, façam tudo. E eles voltam. E quando eles voltam tão empolgados, contando tudo o que fizeram e aquela coisa toda. Jesus diz assim, calma. Lá em Marcos capítulo 6, se você abrir a sua Bíblia, vai estar lá. Não fui eu que coloquei. Que Jesus diz, calma. E os leva para descansar. Os leva para descansar. É fácil nós colocarmos fardos uns nos outros. Mas quem de nós está levando o outro para descansar? Quem de nós está tirando a carga do outro e levando o outro para descansar? Porque sem descanso, você não raciocina bem. Sem descanso, você não ora. Sem descanso, você não lê a Bíblia. Sem descanso, você não tem produtividade. Quantas pessoas que eu conheço que não têm produtividade, terminam o dia se sentindo infrutíferos. Ai, pastor, eu vou para o trabalho, mas parece que o negócio não rende. Ai, eu faço aquela reunião, sou responsável por aquela reunião, mas o negócio não rende. Ai, pastor, é muito difícil, meus queridos. Na nossa vida cristã, a primeira coisa que nós temos que entender em fundamentos: nada na vida cristã vai crescer se não tiver oração. Nada. Nós colocamos a mão no arado, e
E a Bíblia diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Mas tem muita gente olhando para trás. Tem muita gente já andando de ré, porque, não, eu não olho para trás, mas está andando para trás. Mas não olha para trás. Cuidado, cuidado com a influência que nós estamos causando nas pessoas que estão vindo atrás de conselhos nossos, atrás de nossa influência, atrás de orientações. Será que os nossos conselhos são pessimistas? Não, você não vai conseguir, não faça isso, você não vai conseguir. Por quê? Nos tornamos ultrapassados que não queremos mais ideias novas, metodologias novas, processos novos e nem escutamos mais. Geazi, discípulo de Eliseu, ele já demonstra falhas no caráter, por não se preocupar com o liderado dele. Quantos de nós não nos preocupamos mais com as pessoas que discipulamos, com as pessoas que vieram até nós, e não estão vindo até mais aqui, nem vêm mais, e a gente nem ora mais por elas, a gente nem telefona mais, a gente nem manda mensagem, a gente já ignorou, desprezou, já deu um cancela total, e a gente está orando, oh Deus, multiplica, Senhor, traz gente, e o Espírito Santo coloca aquele nome na nossa cabeça, para primeiramente a gente orar, fazer uma luta nos céus em oração, dizer, Senhor, eu intercedo por fulano, quebra as amarras da mente dele, da mente dela, Senhor, restaura aquela família, restaura aquela... A gente não ora mais. Aí você chega no culto, todos nós a gente chega na hora, salvo exceções, mas raramente a gente chega uma hora antes, para se ajoelhar em cada cadeira, para colocar a mão em cada cadeira e dizer, Senhor, preenche essa cadeira, preenche, ó Pai, que quem sentar nessa cadeira seja tocado, transformado, que seja curado, que tenha uma experiência contigo e volte e traga outras pessoas. A gente não tem mais esse zelo, deixa as pessoas colherem qualquer tipo de pepino, vai ser um alimento que nós mesmos vamos comer, e come de qualquer jeito, e está tudo bem, porque está trazendo resultado. Olha, o fulano trouxe 40 pepinos envenenados. E nós não discernimos que o resultado disso vai ser a morte. Porque o básico, vamos aqui, eu estou te discipulando, e a primeira coisa que eu quero que você aprenda de mim é orar. Você vai aprender a orar comigo. A segunda coisa que você vai aprender comigo é ler a Bíblia. A terceira coisa que você vai aprender comigo é louvar a Deus, ter um cântico novo, adorar ao Senhor, Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor, e vai ensiná-lo a louvar ao Senhor. Quarta coisa que você vai ensinar para ele, a ter um coração grato, porque a ingratidão é a pior de todas as coisas. E nós trazemos para dentro aquilo que nós deixamos os outros escolherem para nós. Geazi não foi com o discípulo novo, deixou ele colher, encheu a capa, mas envenenou todo mundo. Se tornou tão incompetente que nem resolveu o problema ele conseguiu resolver, e nem gritar, olha, tem veneno na panela. Alguém gritou depois de estar todo mundo envenenado. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é o capítulo que vem depois. O milagre acontece, Naamã é curado, um general sírio. O poder de Deus se manifesta. E aí o coração de Geazi mostra onde está. Ele queria bens e riqueza. Ele queria poder. Ele queria usar Deus para alcançar aquilo que Deus iria dar para ele sem pecado. Aí ele vai até Naamã, depois de Naamã estar curado, ele diz para Naamã, Naamã, o meu chefe, o profeta que te curou, ele disse, olha, porque tem uns discípulos dos profetas que estão passando necessidade, me arruma umas capas, me arruma aí umas coisinhas aí, porque a gente vai dar para os pobres, dar para os discípulos, dar para os necessitados. Naamã, com coração e boa vontade,
atendeu ao pedido de Geazi. O profeta Eliseu pergunta para Geazi: o que você foi fazer? Nada, eu estava ali só fazendo qualquer coisa. Aí vem a mentira, hábitos antigos começam a vir. A gente começa a mentir: ah não, é mentira branca, não tem problema. Ah não, isso aí não é nada. Quando eu quiser eu paro, não tem problema. Geazi mente. Não somente uma, mas 2, 3, e multiplica a mentira. E o pai da mentira, quem é? Se nós mentimos, nós estamos atraindo o diabo, que é o pai da mentira. Porque a mentira, ela tem um influenciador, e o influenciador da mentira é o diabo. Se eu exagero demais um assunto para eu me promover, é mentira. Se eu diminuo demais um assunto porque eu tenho baixa autoestima, é mentira. Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 6, entre lá, Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, e diz assim: que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Quantas coisas nós temos falado que já passaram do sim e do não, e é do maligno, e a gente não percebe que está envenenado. Queremos ver o poder de Deus vindo nesse lugar, vindo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos negócios. É só lembrar qual é o fundamento que você tem na sua vida, que você crê, que você vive, que você morreria por isso, diante da palavra de Deus, porque é baseada na palavra de Deus, não em que um homem contou ou um teólogo falou, mas é porque está na palavra de Deus. E que vai ser tão firme na tua vida, que vai te mover, vai te empurrar a querer ser cheio do Espírito Santo, a querer mais de Deus, a querer cada vez mais da presença do Senhor, influenciando e marcando e provando aquilo que você está fazendo. Porque, olha, eu não sei se eu contei isso da outra vez. Eu te contei do caso da menina que orou para ser promovida e foi para a Índia. Vocês lembram? Alguém lembra se eu falei sobre isso? Ok, então eu vou contar isso aqui rapidinho antes da gente terminar. A gente já vai terminar. Eu dava aula numa turma e uma pessoa chegou para mim e questionou uma frase que eu falei. A frase que eu falei foi a seguinte: Deus é o Senhor de todas as ideias. Se você precisa de uma ideia, pergunte a Deus, que Ele vai te dar uma ideia nova. Aí ela perguntou: mas isso está na Bíblia? Aí eu disse: lá em Salmos, diz assim: todas as minhas fontes estão em ti. E a palavra fontes ali é todo o entendimento, é toda a razão, é toda a ideia, é toda a capacidade de inovar. Olha que interessante, lá em Salmos. Ah, mas eu não leio a Bíblia, né? Como é que eu vou saber que está em Salmos? É difícil, né? Aí ela veio me questionar: pastor, aquela aula que o senhor deu foi demais, porque eu estava orando, eu não estou tendo ideia, eu não estou sendo promovida na empresa, eu não tenho ideia para abrir um negócio, eu estou tão parada, eu estou tão cansada, eu estou tão desesperada, porque nada muda, até empurrando o sofá de lado, parece que não mudou a casa, está a mesma coisa. E ela estava assim, nesse mood, né? nesse estado de espírito. Ela pegou essa palavra, ela se ajoelhou, de que Deus é a fonte de todas as ideias, se ajoelhou e orou: Senhor, eu creio que Tu podes me dar uma ideia nova, uma ideia que vai revolucionar, e a ideia que eu quero hoje, Senhor, é que o Senhor me dê uma promoção tão grande, que todo mundo vai dizer: como você conseguiu isso? E essa promoção, Senhor, não me importa se é para administrar, gerenciar 5.000 pessoas, não importa, Senhor, eu quero algo grande. Cuidado com o que você ora, pelo amor de Deus, cuidado com o que você ora.
sabe o que aconteceu? O presidente da empresa, uma multinacional inglesa, ligou para ela, presidente da empresa da Inglaterra, ligou para ela: fulana, você foi escolhida entre todas as nossas unidades e você está sendo promovida, e a partir do mês que vem você vai liderar uma equipe de 15 mil pessoas na Índia. Ela foi para a Índia liderar 3 plantas, num total de 15 mil pessoas. Aí eu me encontrei com ela, após essa visita às 3 plantas, 15 mil pessoas, e ela: pastor, eu só não vou falar maldito, porque é pesado eu falar maldito, mas maldita a hora que eu te ouvi. Pastor, por que eu ouvi? Por que eu orei sobre isso? Por que eu queria promoção? Eu queria, era aquilo lá mesmo, de eu estar naquele lugar. Sabe por que muitos de nós não crescemos? Porque nós temos medo do crescimento. Essa é a grande verdade. A gente tem medo da grandeza, a gente tem medo de ganhar mais, a gente tem medo de, Deus nos prosperar, porque se você se prosperar, você tem medo de se desviar. Você tem medo de se corromper, você tem medo de fazer o errado, você tem medo de ganhar herança, porque você acha que aquela herança vai tirar você do caminho do Senhor, e na realidade é você que tem que governar todas essas coisas, e nenhuma dessas coisas te governar. Governe, governe, pare de ser governado pelas coisas e comece a governar. Comece a fugir do pecado, haja como José. Se a situação é crítica, saia correndo. Não lute, não brinque, não papeie com o diabo, com o pecado, fuja. Compartilhe as cargas, busque conselheiros, busque pessoas idôneas que podem te ajudar a carregar o fardo em oração, em conselhos. Faça boas parcerias, conexões. Aí sim, tudo que você está estudando vai se tornar em algo produtivo, que vai afetar o teu negócio, o teu trabalho, as tuas emoções, a tua vida espiritual, o teu casamento, a tua família, a tua igreja. Vai afetar tudo, porque esse é o evangelho que nós cremos. É o evangelho que afeta tudo, não afeta somente algumas áreas. Aí você pode dizer: pastor, mas eu já tenho idade. E a Bíblia fala: e na velhice, quem mais sabe do versículo? E na velhice, pode falar alto, sem vergonha. E na velhice, pode fazer um coral. E na velhice, tem muito jovem velho, que já está se sentindo velho hoje. Mas mesmo assim, nessa velhice que você acha que tem, você vai dar fruto, porque é a palavra do Senhor que está dizendo isso. Gostaria que você pudesse ficar de pé e colocasse a mão no seu coração. E você começasse a orar, dissesse assim para Deus: Senhor, me ensina a governar. Eu não quero mais fugir, Senhor. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ser um teórico. Eu quero ser alguém que pratica, que põe em prática as coisas. Eu estou inchando de tanto conhecimento, eu estou inchando de tanta informação, mas eu não pratico nada. Senhor, eu quero praticar. A tua palavra diz, Senhor, que tu cooperava com os discípulos, tu cooperava com os apóstolos. Senhor, coopera conosco, coopera comigo, Senhor. Comece a orar. Comece a orar, porque Deus está nesse lugar e Deus escuta o clamor de um coração sincero, de um coração contrito, de um coração que sabe que tem que se voltar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Se eu tenho duvidado de Ti, me perdoa pela minha incredulidade, me perdoa, Senhor. Me perdoa se eu tenho vivido uma vida que Tu não queres que eu viva. Oh Pai, como é bom, Senhor, como é bom estarmos em
família. Como é bom, Senhor, estarmos em congregação. Como é bom, Senhor, estarmos juntos. Como é bom, Senhor, ver que a Tua palavra tem resposta para tudo que precisamos. A Tua palavra tem resposta para tudo que precisamos, Senhor. Oh Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, para que Tu possas, ó Pai, destravar dons, trazer à vida dons, ó Pai, que estão engavetados, projetos engavetados, Senhor, situações, ó Pai, que Tu deu a ideia, e essas ideias estão abandonadas por medo, por insegurança. Oh Pai, tira todo medo do meio do Teu povo, tira todo medo, Senhor, que faz esse povo, ó Pai, parar e minguar e não ver o Teu poder. Oh Pai, o Teu poder, Senhor, se manifeste em cada um, para que haja testemunhos. Queramos testemunhos, ó Pai. Cria situações, ó Pai, para abrir as portas. Cria situações, ó Pai, para que haja milagres. Cria situações para que haja promoção. Cria situações para que os dons sejam manifestos. Oh Deus, Pai, que cada um, ó Pai, veja a Tua mão sobre eles, e que Tu cooperes com eles, para que eles tenham as respostas de suas orações e de suas ações, para responder tudo aquilo que eles estão pedindo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.